Fala pessoal, são 21 horas, estamos começando mais um programa Fórum 21. Hoje avisando vocês antecipadamente, o programa foi gravado, não estamos ao vivo. Por isso, nesse país onde tudo muda, se hoje houver uma monarquia, a capital for em Taubaté, não culpem a gente, nós não vamos comentar sobre isso, porque o programa foi gravado na quarta-feira, então talvez algo possa ter mudado nesse cenário, mas sobre o cenário atual eu vou conversar hoje. Tenho o prazer de receber aqui a cientista política Ana Prestes. Ana, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço. E também Gilberto Maringoni, jornalista, professor universitário. Gilberto, boa noite também. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Aí podia estar melhor, né? Mas a gente vai conversar bastante sobre esse cenário político atual. O tema que vocês viram que a gente colocou aí em destaque fala sobre as dificuldades do Bolsonaro em conseguir manter seu apoio popular. Ele está sem partido, está com dificuldades para criar uma nova legenda. Ele disse que vai criar um partido do zero chamado Aliança pelo Brasil. Está cansado de partidos de aluguel, né? Passou por 9 já, então agora vai criar o seu próprio partido. E ele tem acumulado adversários dentro do PSL, seu ex-partido, dentro do próprio campo desse próprio campo da direita, e ele tem perdido o apoio popular, segundo as pesquisas, e parlamentar também. Maringoni, você acha que o Bolsonaro está perdendo força? Olha, William, eu vi você falando, eu não tenho um indicativo claro de que ele esteja perdendo força popular, não. A última pesquisa que a gente tem é a pesquisa XP. Eu sempre vejo a pesquisa XP com meus 4 pés atrás, porque ela muitas vezes faz uma conta de chegada, mas ela não difere das últimas sondagens do UOL, que dão em torno de 30%, 30% a 33% de apoio ao Bolsonaro. E esse apoio teria um núcleo duro de 12% a 15%. Não me parece que ele perde apoio popular, e nem que o partido que ele esteja criando do zero. Do zero você está criando partido quando você e eu resolvemos fazer um partido. A gente não tem muito poder de mobilização. Ele tem a máquina do Estado na mão para formar esse novo partido, a Aliança, que tudo indica é o primeiro partido abertamente de extrema-direita brasileiro. É muito mais... Lembra o nome do partido lá da Alemanha, da extrema-direita da Alemanha, a Alternativa para a Alemanha. Sim, é a Aliança pelo Brasil, não é isso? Então, eu não sei não me parece que ele esteja perdendo. Por quê? Porque o Bolsonaro não cometeu até agora, apesar do descalabro econômico, apesar do projeto do Guedes, que afunda mais o país desse projeto recessivo, apesar do déficit comercial na indústria ter aumentado, como foi capa do Valor de ontem, o Bolsonaro não cometeu estelionato eleitoral. Ele está entregando ao eleitorado dele o que ele prometeu na campanha, o que é uma brutalização das relações sociais, é uma aversão ferrenha, e ele faz uma disputa ideológica constante ao tudo que é de esquerda, ao que ele chama de petismo, que na verdade é muito mais do que o PT em si, mas é tudo que cheira a mobilização popular. Ele incentiva os grupos, os nichos muito específicos aí do fundamentalismo religioso, não é da religião, é do fundamentalismo religioso. Agora, onde ele está tendo problema real é no Congresso. E por isso ele não toca a agenda do Congresso. Quem toca a agenda no Congresso, quem faz a articulação política, é o Rodrigo Maia, é o Centrão, é a direita tradicional. Essa direita tradicional no Congresso, o DEM, o PFL, o PSDB, o Cidadania e outros partidos pequenos aí de direita, o PMDB, convergem nessa agenda regressiva do Guedes. Embora ele tenha travado de imediato o andamento da reforma administrativa e da PEC, das PECs aí do Paulo Guedes, ele quer dar andamento no ano que vem. A Helena Chagas, no blog Os Divergentes, ela especula que o Bolsonaro estaria com medo de mobilizações populares. Agora, é uma especulação. O projeto de desmonte do Estado segue andando. Então, é muito importante ver isso. Quer dizer, ele não teve uma queda de popularidade como a ex-presidente Dilma, que até hoje não se sabe por que decidiu fazer um estelionato eleitoral, romper com a sua base e travar a economia brasileira. Isso foi sentido especialmente pelo
pelo tarifaço que ela fez no começo de 2015, mas deu para a gente notar quando a gente tinha um nível de desemprego muito baixo no final de 2014, que era 6%. Em março de 2016, um pouco antes dela cair, tinha subido para 11%. Ela quase dobra o desemprego. Esse salto faz com que as pessoas se sintam prejudicadas. No Bolsonaro, o desemprego está muito dramático, está em 13%. Agora, é uma piora gradativa, você tem uma normalização na piora. E isso deve levar, a gente deve examinar isso para olhar com realismo essa situação de perda ou não de popularidade do presidente e de sua entourage no governo. Ana, você concorda? Você acha que o Bolsonaro tem perdido apoio no Congresso, mas ainda mantém um bom apoio popular? Ana? A gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo. Você precisa fazer isso. Desculpa. Então, concordo com o Maringoni. Não vejo uma queda de popularidade. As pesquisas não dizem isso de uma forma dramática. Inclusive, se você pegar a série histórica do Datafolha, desde o começo do governo até aqui, ele mantém uma faixa aí de uns 30%. Concordo com o que o Maringoni falou, que tem um núcleo duro entre 10% e 12%. O fato deles não estarem conseguindo mobilizar, digamos assim, colocar gente na rua, como no último domingo eles não conseguiram, né, colocar gente na rua com expressão, isso não quer dizer que o Bolsonaro tenha perdido popularidade. Sobre o Congresso, eu acho que eles são inoperantes no Congresso. Eles estão se confrontando com gente, com partidos que dominam o parlamento brasileiro desde a República, digamos assim, desde que começamos aí o nosso período republicano, né? Uma tradição oligárquica, como se diz na América Latina, dos terratenientes, de formação de grandes partidos de penetração eleitoral, como o PMDB é um clássico, e digamos que a velha política prevaleceu no Congresso, e não é que eles sejam contra a velha política, é que eles não dominam a velha política. Então, eles realmente têm no Congresso parlamentares inexperientes, muitos que chegaram agora pela primeira vez no parlamento brasileiro, e o que esse governo mais tem demonstrado é isso, uma falha na sua operação dentro do parlamento, com erros crassos, com ridículos e absurdas na sua forma de atuar no parlamento. A popularidade de Bolsonaro, ela ainda é sólida porque ela foi consolidada a partir da formação de uma narrativa. E essa narrativa ela foi muito bem tecida com o apoio da imprensa, da grande imprensa, desse conluio com o judiciário, que diz muito mais do que quando esses jovens que chegam do trabalho judiciário do Brasil, não é que ali eles começam a operar e a funcionar em favor de um setor mais conservador, é que desde a sua formação isso já se dá. Então, é algo bastante consolidado. Nós sabemos que a eleição do Bolsonaro não foi por mérito apenas dele, foi pela construção justamente de uma narrativa principalmente anti-PT, anti-Lula, anti-Dilma, anti esses 13 anos de governo. Ela foi muito bem tecida e muito verossímil a forma com que ela foi apresentada, e as pessoas se mantêm naquilo que faz sentido para elas. Então, elas se mantêm, inclusive, fiéis àquilo que faz sentido para elas. Então, essa é a minha visão, de que não há grandes abalos na popularidade dele hoje, ainda não se vê isso, e sim, ele pode ser, ao longo do tempo, bastante prejudicado pela sua incapacidade de fazer a política no parlamento, de atuar melhor no parlamento. Só sobre o novo partido,
partido que eles estão formando, com todas as precariedades, com todas as dificuldades que eles podem ter. Eu estava lendo hoje que não vão, as assinaturas, as 500 mil assinaturas vão ter que ser realmente físicas, né? Não vai conseguir fazer aquilo que ele queria de fazer as assinaturas digitais. Agora, sempre um presidente da República vai ter muita força para fundar um novo partido, né? Apesar de ser algo inédito na nossa história, de um presidente que deixa o seu partido após eleito, a força de um presidente da República, a força de um governo para organizar um novo partido, ela é inconteste, né? Então, vamos ver como eles vão ter habilidade para fazer isso também. O Gilberto falou sobre as possibilidades de o Bolsonaro temer um avanço de protestos populares. A gente viu agora recentemente protestos eclodirem em praticamente quase todos os países da América do Sul, né? A gente viu no Chile, na Bolívia, no Equador. O Peru teve o Congresso dissolvido tem acho que um mês e pouco. A gente teve essa semana uma greve geral tipo, na Colômbia, na quinta-feira, a gente não sabe a repercussão ainda, esse programa foi gravado na quarta-feira, então a gente não pode falar se foi grande ou não, se teve violência policial ou não, mas eu queria saber se vocês acreditam que é possível que esse sentimento que eclodiu nas ruas nesses outros países, claro, por várias condições muito adversas, né, acho que cada país teve as suas particularidades, se existe a possibilidade de um movimento desse se criar de novo no Brasil. A gente teve em 2013, se isso é possível. Você acha que é possível, Gilberto? Olha, é meio difícil. Eu não tenho capacidade de prever o futuro, né? Embora a gente tenha uma série de mobilizações nos países que você citou aí na América Latina, cada um deles deu por situações muito específicas do seu país. É claro que o pano de fundo é o avanço do neoliberalismo, a piora das condições de vida da população, os choques econômicos, mas se a gente for ao Equador, houve um gatilho específico que foi um aumento dos transportes. Embora houvesse reforma trabalhista, reformas estruturais sendo feitas no país, descontentamento das populações indígenas, mas cessado o aumento, quando o governo volta atrás do aumento dos combustíveis, as mobilizações se retraem. A gente pega no Chile, o Chile tem um caso muito específico, porque também a questão dos transportes foi fundamental como gota d'água dessas mobilizações, mas a gente sabe que ela, na verdade, é um destape, como a gente chama, quer dizer, a rolha salta quando a pressão social está muito grande. E qual é essa pressão social? Os aposentados ganhando num nível menor do que o da sua subsistência, os preços muito altos da educação pública, uma série de descontentamento das populações mais pobres. Isso é combustível para essa impressionante mobilização no Chile. Em Peru é uma situação muito específica. Não há uma mobilização de massa expressiva, mas um conflito político entre a extrema-direita que está no legislativo, que é a extrema-direita capitaneada aí pelo fujimorismo, e a direita financeira que está na presidência da República. Isso ainda não criou uma mobilização de massa expressiva. Na Argentina, o caso também tem sua particularidade muito, muito local, que é o esgotamento do governo Macri na boca de uma eleição presidencial, que teve uma reunificação do campo opositor, do peronismo, impressionante. Eu estive lá durante as eleições e pude constatar essa coesão popular que foi construída especialmente pela Cristina Kirchner, que possibilitou a vitória. Na Colômbia, a gente tem a vitória da centro-esquerda em várias prefeituras e um descontentamento crescente, como você fala, mas também nas condições locais. Então, é difícil isso ser um contágio, né, que vem quase que por osmose. As condições internas do Brasil estão muito ruins, mas nós não temos aqui um degrau, como eu falei, uma queda acentuada da qualidade de vida, como aconteceu em 2015 e 2016. Eu acho que a gente precisa examinar muito o que foi o governo Dilma, não por querer acusar, levantar o dedo contra o PT e tal, mas para entender o ritmo de cada país. Me parece que a grande manifestação popular no Brasil já ocorreu, que foi capturada pela direita.
que foi capturada nessa água do desastre que foi o segundo governo Dilma. O segundo governo Dilma levou a gente a uma regressão em termos econômicos de 8% do PIB. Se a gente examinar a série histórica do IBGE, lá, o IBGE, a gente entra no site, tem o PIB brasileiro de 1900 até 2019, as variações do PIB. Em 1929, 30 e 31, a queda do PIB foi de 3,2%. A crise de 29, a quebra da Bolsa, a maior crise do capitalismo até então. A queda no governo Dilma foi de 8%. Então, me parece que nós vivemos no rescaldo de uma grande mobilização que aconteceu, pode evidentemente acontecer, eu espero que aconteça uma revolta popular contra o governo Bolsonaro, torço para isso, porque esse governo não pode continuar, mas eu não quero me iludir. O Bolsonaro cria, ele só para terminar, como é que o Bolsonaro age com a opinião pública? O Bolsonaro não é um governo tradicional que quer ganhar maioria, quer ganhar hegemonia na opinião pública. Eu estive lendo a biografia do Hitler pelo Joaquim Fest. São 2 livros, é um catatal enorme, que dá como é que o Partido Nazista ascendeu na Alemanha a partir de 1928, 29, até chegar ao poder em 33. Eles não procuraram ganhar uma hegemonia, uma maioria na sociedade. Eles procuraram fazer o que o Bolsonaro está fazendo, consolidar um núcleo duro de 10%, 12%, e esse núcleo duro parte para quase que intimidar a opinião pública, para convencê-la na base da força mesmo, da força bruta, a aderir às teses do Partido Nazista diante do desarranjo das forças democráticas da Alemanha de então. O Bolsonaro tenta esse mesmo caminho, ele quer formar sua tropa de assalto. Tropa de assalto não é assalto roubo, né, mas é assalto de assaltar o poder, que eram as SAs. O Bolsonaro parece querer criar isso, uma tropa sua. A Ana lembrou bem que apesar de tudo, isso não está funcionando. As mobilizações pela queda do Gilmar Mendes foram um fiasco. E a gente tem um fator novo na conjuntura, que isso nos dá esperança, que é o fator Lula. Isso muda o jogo de forças na conjuntura, embora não tenha mudado a correlação de forças. Mas a possibilidade de grandes mobilizações populares, como foi feito no Recife, é um horizonte colocado nesse final de 2019, começo de 2020. Então, resumindo, eu não faço previsões de grandes mobilizações, mas eu tenho esperança de que a somatória de Lula, com um descontentamento crescente com o Bolsonaro, nos leve a uma reação que pode se dar nas ruas ou pode se encaminhar até as eleições municipais do ano que vem. Esse cenário ainda está um tanto nebuloso, até porque, como você iniciou o programa falando, o presidente não conta com partido formado. Eu não sei como é que o bolsonarismo vai se apresentar com face própria em 2020, uma vez que é pouco provável que a aliança esteja montada para disputar as prefeituras em outubro do ano que vem. Ana, mesma pergunta sobre mobilizações. Então, eu tenho acompanhado bastante cenário da América do Sul, né? Até por conta da minha coluna mais voltada para questões internacionais. Eu concordo muito com o Maringoni, cada caso é um caso, apesar de sermos um conjunto e termos vivido na primeira década e meia desse século XXI uma maior integração da América do Sul, com governos progressistas, eleitos com bases bastante próximas, no sentido do que se prometia para a população, em termos de democracia, justiça social e etc. Temos as nossas diferenças também muito, muito fortes, né? Eu me lembro que por volta de 2012, 2013, inclusive foi o Rafael Correia, ainda presidente do Equador, ele falava, olha, vamos enfrentar aqui agora uma restauração conservadora. Então, os conservadores vão vir com força no sentido de restaurar e reconquistar postos importantes que haviam perdido, né? E aí a gente começa a ver uma série de golpes de novo tipo, golpes parlamentares. A gente vai ver o que aconteceu no Paraguai, o que aconteceu na própria Argentina, a derrota na Argentina, o próprio Equador, que você elegeu alguém do Aliança País, mas que
traiu. E ontem eu conversava com um intelectual da Bolívia, não sei se vocês conhecem, o Hugo Moldes, e ele dizia, de todos os golpes, o da Bolívia, ele falou em espanhol, o mais arteiro, ele foi o mais sorrateiro, o mais esperto, mas foi igualmente um golpe como os demais, com as suas particularidades. É interessante notar que alguns estopins, né, como o próprio Maringoni lembrou, essa questão da mobilidade humana, do transporte público, sempre é um estopim importante ser observado, né? 2013, o que foram as primeiras manifestações? A questão dos 20 centavos de aumento da passagem em São Paulo. No Chile, o que foi? O pessoal pulando as catracas do metrô, foi a questão do transporte público, que foi o estopim. No Equador, também, o aumento dos combustíveis, que ressoa muito forte na população por conta do efeito cascata de um aumento nos combustíveis. Eu me lembro que quando houve, logo após o golpe aqui no Brasil, 2015, 2016, conversando com bolivianos que estavam no Brasil, e eles falavam, olha, aqui a gasolina está aumentando vertiginosamente, e nós não vemos nenhuma reação. Então, isso é da ciência política também, né? Você não consegue reproduzir comportamentos em laboratório, você não consegue reproduzir protestos e manifestações e rompantes sociais em laboratório. Se a gente quiser reproduzir o que foi 2013 aqui, agora a gente não vai conseguir. Então, esse é também o desafio da política, e o Maringoni falou bem, não dá para fazer futurologia, dizer se vai ter grandes mobilizações, manifestações ou não. O que há por parte do governo Bolsonaro, que eu acredito que deva haver, é um certo monitoramento de redes, monitoramento dos movimentos. Eles devem fazer isso casado também nessa aliança, porque eles têm uma aliança com os Estados Unidos muito forte aqui para a América Latina, para a América do Sul em específico. Há comprovação de que há agentes brasileiros que estão envolvidos no que está acontecendo hoje na Bolívia. Semana passada, nós acompanhávamos a invasão da Embaixada da Venezuela e até falamos sobre isso aqui, e ficou muito claro o conluio de membros do governo brasileiro com essa tentativa de desestabilização permanente do governo venezuelano, em que a invasão da Embaixada foi uma delas, e com participação de gente do governo. Então, e que inclusive ajudou a gente a ver algumas contradições que existem dentro do governo com respeito a essas questões. Então, 2020, eleições municipais. Isso vai ser termômetro. Desculpa, entrou uma chamada aqui, eu não estou no celular. 2020, as eleições municipais vai ser termômetro. Concordo que nós vamos testar, né? Vamos ver o teste. Bolsonaro vai testar aí a sua forma de aparecer, como é que vai ser esse partido, como é que ele vai se organizar. Assim como eu vejo eles muito inexperientes e inoperantes dentro brasileiro, eu também vejo com relação ao Brasil e às especificidades de cada região do Brasil e essa capilaridade. Não vejo eles com essa capacidade de capilaridade e domínio das diferenças regionais. O próprio tratamento com relação ao Nordeste é um exemplo disso. Ela é feita de uma forma muito pouco inteligente, a meu ver, por parte deles. Então, eles deixaram que o Nordeste, ali com os governadores ou do PT, ou do PSB, ou até do PCdoB, blocassem, né? Eu acho que, inclusive, isso é um pouco característico dessa nossa época, blocassem ali. Então, e eles aqui, a partir do governo, também tratam o Nordeste como um bloco, como se um bloco opositor, de uma forma pouco inteligente, ao meu ver. Eu queria só fazer uma nota que eu discordo um pouco do Maringoni quando ele faz essa avaliação tão dramática do que representou o começo do governo Dilma. Na minha avaliação, não houve um segundo governo Dilma, né? Houve uma tentativa de governo. Eu acho que ele se deu num cenário... Aquelas eleições foram vencidas num cenário de profunda deterioração do tecido político brasileiro, de muita instabilidade e de deterioração da situação
situação econômica também, dos fundamentos e da própria realidade econômica que nós ali vivíamos, fruto da crise de 2007, 2008, que foi reverberar aqui bastante mais tarde. E ali uma tentativa, eu vejo, mais desesperada de já estar vendo o barco afundando e tentar, de alguma forma, salvar. Então, eu acho que ela foi mais vítima do que algoz, nesse sentido, do que aconteceu com a deterioração de todos os índices, todo o ambiente econômico do Brasil a partir do final dessa virada de 2014, 2015. Então, é um conjunto, não identifico assim, a própria Dilma, o governo dela, como o vetor assim, único, determinante do que aconteceu com a nossa economia a partir daquela tentativa de governo que houve por poucos meses, porque logo o golpe veio a cavalo, né? Veio a cavalo e dominou. Então, hoje não vejo grandes mobilizações, nem do lado deles, nem da nossa. O fator Lula, como o Maringoni falou, é importante para a gente observar qual a capacidade de mobilização dos movimentos sociais, dessa militância mais ligada ao Lula, da militância petista, de uma militância mais de esquerda. Podemos ter surpresas sempre, pode irromper uma grande primavera das mulheres, enfim, pode... vejo nesse ambiente aí, no ambiente desses movimentos mais ligados a questão das mulheres, essa questão da Marielle, eu vejo um grande caldo aí de mobilização, as pessoas têm atendido aos chamados de rua. Então, alguns movimentos hoje têm maior capacidade de mobilização que outros. É isso. Deixa eu aproveitar para avisar vocês, o programa não é ao vivo, por isso eu não estou lendo os comentários de vocês, não estou fazendo as perguntas que vocês possam estar mandando para a Ana ou para o Maringoni, por isso avisando, mas agradecendo todo mundo que está assistindo ainda assim. Vou aproveitar que vocês dois falaram sobre o Lula e vou perguntar para o Maringoni como é que você acredita que o Lula vai agir agora como peça nesse tabuleiro político, né? Tanto no campo progressista, a gente tem um campo progressista relativamente unificado, com exceção do Ciro Gomes, e a gente tem uma oposição, e a gente tem uma direita, uma situação que também está relativamente dividida. Já tem vários pré-candidatos já para 2022, o Witzel, Dória, o próprio Bolsonaro. Eu queria saber como é que você pensa que vai impactar esse agente político Lula agora livre. Olha, voltando ao que eu falei, que a Ana também reafirmou, eu não tenho bola de cristal. Eu queria ser mãe de Ná e adivinhar tudo que vai acontecer, quem vai ser feliz, quem não vai, quem vai viajar, quem não vai, se o Brasil vai melhorar ou não. Agora, é claro que a entrada do Lula causou um impacto positivo para o movimento social. Mas eu não sei qual é o comportamento que o Lula vai ter, porque o discurso do Lula em São Bernardo foi um discurso que eu achei excelente, um discurso falando para o Brasil, das condições de vida do Brasil, um discurso que falava da união das oposições, fazia uma denúncia séria sobre o governo Bolsonaro miliciano, enfim, falou a linguagem do povo. O discurso que ele fez durante a executiva nacional do PT em Salvador, com todo o respeito que eu tenho ao Lula, eu não gostei, porque foi um discurso autorreferente, um discurso falando que o PT vai liderar as oposições, o PT vai ter candidato em todo lugar, e nós não fazemos autocrítica. Faz autocrítica quem quer, claro. Agora, você ter como qualidade falar eu não faço autocrítica, não toca no assunto, então. Mas não é algo que você possa, a priori, colocar como qualidade ou não. Eu tô com um telefone aqui tocando atrás de mim. Vai lá atender e a gente fala com a Ana. Eu vou desligar, espera um minuto. Vai lá. Pronto. Essa situação... Ao vivo tem essas coisas. Essa situação do Lula é muito importante, mas eu acho que tem outras manifestações na sociedade que, embora não estejam... não ganhem o grande público,
vão ter um peso daqui para frente. Por exemplo, o PT lançou há 2 meses, pela Fundação Perseu Abramo, o Programa Emergencial de Emprego e Renda, que são 9 pontos que incidem sobre os problemas reais do povo, que são emprego, salário, dívidas, emprego, renda, comida, enfim, temas que estão tocando a vida das pessoas. A vida das pessoas não está se o Lula voltou ou não, a vida das pessoas não está se as eleições de 2020 vão ter alianças assim ou assado, a vida das pessoas está em cima das suas questões reais, concretas. Se eu saio de casa de manhã, se eu vou voltar à noite, se eu vou ser demitido ou não. E as centrais sindicais e outros partidos de esquerda, na segunda-feira, resolveram abraçar e ampliar esse programa. Embora, como eu disse, ele não tenha quase publicidade alguma, e nem de parte do próprio PT, o que é espantoso para mim, a oposição volta a falar de coisas concretas, que são simples na aparência. Falar de emprego a gente sempre falou, falar de renda a gente sempre falou, falar da lei do salário mínimo sempre se falou. Sim, mas são essas questões simples que demandam uma complexidade de engenharia política para ser resolvidas. Para você manter a lei do salário que elevou o salário mínimo em 70% em termos reais em 10 anos, você teve que romper uma série de barreiras, de interesses. Por isso que o Bolsonaro praticamente revogou o reajuste do salário mínimo. Então, eu tenho esperança nessa combinação, na capacidade que o Lula tem de arregimentar a gente, de unificar, de falar a língua do povo, com algo concreto que a gente consiga oferecer à população. Porque nós não vamos mobilizar as pessoas falando que o Bolsonaro é fascista, falando fora Bolsonaro, impeachment do Bolsonaro. Aliás, impeachment e fora Bolsonaro saíram do radar da oposição. Por quê? Porque isso não tem apelo concreto às pessoas. Essas questões da América Latina, a Ana estava falando, isso foi um lapso enorme meu, não falar da Bolívia, né? O que impressiona na Bolívia é que, apesar do golpe de Estado, a mobilização popular está impressionante. O enfrentamento com as forças da direita está enorme. Então, a gente precisa olhar a América Latina também com isso. Quer dizer, há uma reação da direita que tudo indica, contou com a participação do governo brasileiro e do governo Trump. E a invasão da embaixada venezuelana é algo absolutamente inédito na nossa diplomacia. Porque pela Carta de Viena, de 1961, referendada, assinada pelo Brasil em lei de 1965, as embaixadas são invioláveis, são território estrangeiro. A embaixada venezuelana é território venezuelano, a embaixada americana é território dos Estados Unidos, a embaixada austríaca é território da Áustria, e por aí vai. Você não pode invadir. Invadir é como você fazer uma invasão num país. Pode gerar até declaração, não foi o caso, mas uma declaração de guerra. Essa invasão coloca a diplomacia brasileira abaixo de qualquer crítica. É uma diplomacia que, ao longo de mais de 100 anos, construiu uma escola de autonomia, de relativa independência do Brasil, é jogada na lama por esse governo miliciano. Então, isso tem que ser repudiado firmemente. Só um sublinhado final aí sobre o que a Ana falou do governo Dilma. Eu acho que a gente precisa avaliar muito o governo Dilma para não ser acusado de estar olhando para o passado. Eu não estou olhando para o passado do governo Dilma. Eu não quero que se repitam as opções feitas. Eu não acho que o governo Dilma errou em absolutamente nada. Diante de uma crise avassaladora, que é a crise de 2007, 2008, ao invés da Dilma fazer um programa de desenvolvimento, de crescimento, ela chama o Levi, adota um programa igual do Aécio Neves e aprofunda a recessão, faz cortes absurdos no governo, eleva a taxa de juros, restringe direitos trabalhistas e faz aquela insanidade que é a lei antiterrorista que pode se voltar contra nós. Então, o governo Dilma existiu, sim, é um governo indefensável e é o gatilho, é o disparador dessa nossa situação. Nós não superamos até agora a crise econômica deixada pela Dilma. Como é que você derruba o PIB de um país em 8% estando no governo federal? Claro que a crise era séria, claro que o governo não iria passar incólume,
Mas ao invés de ele fazer uma política anticíclica, antirrecessiva, ele investe na recessão. Por que colocar um financista no Ministério da Fazenda quando você ganhou as eleições? Quem ia fazer isso era o Aécio. Então, mais um desespero, assim, em frente àqueles... Porque ganhou a eleição em condições extremamente difíceis. Exatamente. Justamente por ter ganho em condições difíceis, é que você tem que procurar aumentar a distância que você tem do programa opositor. Não aderir a ele. Quando você adere numa situação de muito equilíbrio na votação, você perde o jogo, você joga o jogo do seu adversário. Eu não quero culpar a Dilma, criar demônios, fazer caça às bruxas, acusar o PT, nada. Eu quero examinar isso para que a gente, voltando ao governo, eu falo a gente, eu considero a Dilma como estando no nosso campo, para que a gente não faça opções financistas. A Dilma fez uma opção pelo mercado financeiro, pelo programa recessivo. Se a gente for ver de uma maneira mais estrita, o programa da Dilma tinha como meta, que qualquer recessão tem, desequilibrar o jogo entre o capital e o trabalho. O Calec nos ensina, não é que é o Calec, o economista. Recessão serve para você aumentar o desemprego. Você aumenta o desemprego, você quebra o poder de mobilização, de pressão dos trabalhadores e abre caminho para o capital se impor. O programa da Dilma foi plenamente exitoso, ela dobrou o desemprego. A partir daí você pode fazer a reforma que você quiser, trabalhista, administrativa, previdenciária, porque você quebrou a espinha dorsal. O governo Dilma tem essa característica, quebrou a espinha dorsal do movimento sindical com o aumento do desemprego. Não estou falando isso para acusar a Dilma, estou falando, foi uma bola fora, um gol contra imenso. Nós estamos pagando por isso até hoje, vamos pagar não sei até quando. Ana, sobre a pergunta que eu tinha feito anteriormente ao Maringoni sobre o papel do Lula a partir de agora. Como é que você acha que deve ser o impacto do Lula nesse cenário político? Então, eu estava falando no começo sobre a questão da narrativa, né? E das narrativas que sustentam cada setor, né? Tanto que está no governo como a oposição. Eu acho que há dois fatores que bagunçam bastante a narrativa bolsonarista. E a gente percebe isso até no desespero deles de voltar a artilharia contra o STF. Eles precisam ter um inimigo para mobilizar a sua base, né? Então, quais são esses dois fatores? Um, eu acho que é o intercept e o vazamento das mensagens e das comunicações, dá uma bagunçada, porque por mais que parcela da sociedade não leve a sério, digamos assim, o que o pessoal do Intercept revelou, fica aquela história de onde há fumaça, há fogo. Então, dá uma bagunçada. Então não era bem assim como tinham falado. Então, o Moro não é esse herói todo, né? Então, isso deu uma bagunçada, eu acho, na narrativa deles, que mantém fidedigna a base, né? A que eles são capazes de mobilizar e que sustenta eles. E a outra é a questão do Lula livre, que também dá uma bagunçada forte na narrativa deles e de outros. Inclusive, o próprio Ciro é vítima das besteiras que falou sobre o Lula estar preso, né? E, inclusive, a gente brinca entre nós que até que, enfim, a gente teve alguma vitória das nossas hashtags todas que a gente estava defendendo no último período e que não conseguiram ser efetivadas, né? Como não vai ter golpe, ou fora Temer, ou fica Dilma, e o Lula livre foi uma vitória. Foi uma vitória no campo jurídico, no campo da defesa da Constituição, foi uma vitória. Então, isso tem, sim, tem um impacto. O que eu acho que a gente está vivendo é uma observação de quem é o Lula que saiu da prisão. Que Lula é esse? E para onde ele vai liderar esse grande partido, porque é um grande partido, se não for o maior partido hoje de esquerda da América Latina, da América do Sul, pelo menos. E agora nós estamos num exercício de interpretação de cada palavra dita, de cada gesto feito, né? Então já tem o discurso de quando eles logo saem em Curitiba, o discurso de São Bernardo, as mensagens de Salvador. Então, todo mundo observando os gestos, porque é uma característica, uma capacidade de uma grande liderança política. Por isso, ele é um líder político. As pessoas
se inspiram e as pessoas sabem que para onde ele apontar, algum movimento vai acontecer. Então, eu percebo que há uma expectativa por uma parte da esquerda, os setores progressistas, de que ele venha naquele perfil, naquele estilo, Lula aliancista, Lula que fala com todo mundo, Lula que vai ser o líder da manutenção da nossa democracia, o Lula democrata, que vai falar com todos os setores. A gente está observando ontem, hoje, essa grande confusão, se ele vai sentar com o Maia ou não vai, o que é que vai propor para o Maia, ou seja, essa grande confusão, inclusive, entre líderes petistas, se convidou, se teve o arranjo da reunião, se não teve, se teve especulação de vice para o Maia ou não, ou seja, tudo isso é fruto das expectativas que geram. Como nós também temos outros setores da esquerda, na esperança de que venha um Lula radical, um Lula que não repita alianças como foram feitas com o PMDB ou com setores da direita para vencer as primeiras eleições, as eleições, não só as primeiras, mas as últimas, até a última eleição, né, da Dilma. As 4 eleições vencidas tiveram um componente conciliatório e de abarcar setores de centro e mesmo setores de direita. Então, eu acho que nós estamos precisamente neste momento agora, de um momento de grandes definições. Esse final de semana há um congresso do PT. O discurso que o Lula vai fazer na Praça da República na próxima sexta-feira, na abertura do congresso do PT, é um discurso que o mundo inteiro vai ouvir, vai querer saber para onde o PT está apontando a partir da liberdade de Lula. Eu acho que todos que são democratas, que perseguem a justiça social nesse país, têm esperança de que ele seja um componente importante, não exclusivo, não único, não unilateral, de um grande movimento de reconquista por parte da população mais pobre desse país, de perspectiva de esperança, partindo aí de uma reconquista do poder do Estado. Então, eu acho que a gente está nesse momento, é assim que eu vejo. A gente vai ficando por aqui com mais um Fórum 21. Eu quero agradecer muito a Ana Prestes, cientista política, ao Gilberto Maringoni, professor universitário, jornalista, deixar vocês fazerem suas considerações finais. Olha, eu concordo muito, quer dizer, o peso que o Lula vai ter, para onde ele vai, pesa muito na definição futura do país. Eu acho que o Lula tem que conversar com todo mundo mesmo. Os petistas falam, mas ele vai conversar com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é presidente do Congresso. Na verdade, é quem toca a pauta política e econômica hoje, na articulação parlamentar, é o Rodrigo Maia. Então, o Lula, como liderança principal da oposição, tem que conversar com todo mundo. O que vai definir futuramente um governo são outras considerações, outras questões. Agora a gente precisa realmente fazer um trabalho amplo. Mas o que eu queria terminar falando o seguinte, eu fico muito preocupado com manifestações na sociedade brasileira que dão conta de que não está só no mundo, nos governos, da definição do Bolsonaro, as manifestações regressivas. Eu fiquei muito chocado na última terça-feira, dia 19, véspera do Dia da Consciência Negra, no Congresso Nacional, 2 manifestações explícitas de racismo de 2 deputados, um de São Paulo, 2 militares e outro do Rio de Janeiro, que fizeram escândalos, dizendo que morrem mais negros porque os negros estão armados com fuzis, que um destruiu uma charge que estava exposta no Congresso Nacional. São manifestações de um racismo abjeto que exibem uma face da sociedade brasileira que estava acobertada nesses anos todos. Ou seja, não é mais feio ser racista, não é mais feio ser preconceituoso contra o pobre ou exaltar o assassinato da população periférica. Esse tipo de coisa é um combate que a gente tem que ser feito, porque esse é o fascismo que está não só na Câmara, mas ele expressa um setor da sociedade brasileira muito grande. E se a gente não fizer esse combate cotidiano a esse tipo de manifestação preconceituosa, nós não vamos conseguir vencer essa ofensiva reacionária, essa ofensiva
de extrema-direita, que está nas esquinas, que está nas ruas e precisa merecer dos democratas desse país uma resposta enérgica. Não dá para a gente ficar quieto e calmo quando gente desse tipo, desses dois parlamentares, fazem o que fazem diante de microfones e câmeras. Eles perderam a vergonha em qualquer limite. E isso precisa ser detido. Mais do que qualquer programa, é uma questão concreta. Então, não ao racismo, não ao preconceito, e pela democracia e por um sistema que a gente possa recuperar as grandes conquistas que a gente teve na Constituição de 1988. Um abraço a todos aí. Um abraço ao William e à Ana. Ana. Obrigada, Gilberto. Posso falar? Pode. Então, queria concluir também dizendo que, embora, voltando ao começo da nossa conversa, ainda não haja perda da popularidade do Bolsonaro, do bolsonarismo, já há elementos importantes que vão quebrando a narrativa e a adesão a esse bloco, né, comandado por eles. Eu já falei aqui da questão do vazamento, né, da publicação das mensagens lá pelo Intercept, a liberdade do Lula. Eu acho que o caso Marielle e as revelações que vão surgindo do caso Marielle é uma grande bomba para esse governo, está sentado em cima dessa grande bomba. A inoperância, como nós falamos aqui, a inoperância, a incapacidade de operar bem no Congresso, e essa questão do partido, sai de um partido, monta outro, isso passa uma imagem ruim de falta de seriedade para a população, né? de como lidam com o próprio partido. Os casos os dois casos das queimadas na Amazônia e do óleo no Nordeste, eu acho que isso acumulativamente vai bagunçando a narrativa deles, vai fazendo com que eles percam adesão. Eu vejo, e casado a isso que o Maringoni falou, sobre os episódios de ontem, especialmente no Congresso, de ataque às celebrações que começaram essa semana pelo Dia da Consciência Negra, que é hoje, dia 20, isso vai revelando uma sociedade que tem tido manifestações de cunho racista, de cunho fascista, de cunho homofóbico, de forma mais violenta e agressiva. Isso mostra uma deterioração da nossa democracia, a salvaguarda e a defesa da nossa democracia hoje. Um dos maiores desafios, não foi o maior desafio de uma esquerda, uma ampla esquerda, centro-esquerda, todos os democratas neste país. Você vê o Chile está a caminho de alterar a sua Constituição, uma Constituição retrógrada da época ainda do pinochetismo, e nós começamos a ver aqui, fruto de uma conquista nossa da 88, uma deterioração da interpretação dessa Constituição. Temos que defender cláusula pétrea de uma forma que a gente não imaginava há um tempo atrás, ter disputa em torno da interpretação, ou seja, se a gente podia estar avançando para aprofundar as nossas conquistas democráticas, nós hoje estamos tendo que segurar o que a gente tem, o que a gente conquistou há 30 anos com a nossa Constituição. Então, eu termino na esperança de que os líderes que aí estão, como o próprio Ciro, Lula, todos os líderes que estão no nosso cenário político, né, e outros, como a Manuela, o Haddad, que se colocaram nesse último período com uma fase eleitoral, tenham a sabedoria de conduzir de uma forma inteligente esse processo, que a gente estanque essa deterioração do nosso tecido social e da nossa democracia para a reconquista de uma perspectiva, de uma esperança para a população brasileira. É isso, obrigada. Com a Ana Prestes falando, a gente vai fechando aqui o Fórum 21, agradecendo de novo ao Gilberto Maringoni e Ana Prestes, a todos vocês que assistiram, continuem acompanhando nossa programação aqui no canal da Fórum. Tchau!